tema da nossa meditação nessa manhã: antes que a lâmpada de Deus se apague. Antes que a lâmpada de Deus se apague. Nesse espírito, podeis tomar assento. Se tiver alguém próximo de você, por favor, estenda a sua mão, abençoe, diga: seja bem-vindo à casa de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel. Então, primeiro Samuel. Sabe que quando se fala de livro é primeiro, quando se fala de cartas é primeira. Então isso aí é um ensinamento para a gente nunca mais esquecer, tá bom? Primeiro Samuel, no capítulo 3. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Senhor Deus, fala conosco, é o que nós queremos te pedir, no nome do Senhor Jesus, e aos que creem que possam dizer amém e amém. Antes que a lâmpada se apague. A lâmpada era uma lâmpada dourada e ela recebia uma quantidade de azeite. Então o que mantinha a lâmpada acesa era o azeite. Você entendeu? Diga amém. O que mantinha a lâmpada acesa era o azeite. O azeite era muito precioso, servia para ungir e também servia, dentre tantas outras coisas, para manter a lamparina, a lâmpada do Senhor acesa no Santo dos Santos. E aquilo era uma função do sumo sacerdote. Claro que ele contava com seus filhos, mas era uma função dele ir lá e colocar a medida certa na lamparina. Colocar a medida certa, porque ela era acesa ao entardecer e permanecia acesa até o pôr do sol. Então ela era acesa no final da tarde e permanecia acesa, se me ajuda, até o pôr do sol. Irmãos, era a conta certa. O azeite era na medida certa. Ela não se apagava antes da hora. E ela durava toda noite. Então, quando a Bíblia diz aqui que o Senhor fala com Samuel antes que a lâmpada se apagasse, significa que estava perto de um novo dia. Olha que coisa linda. Já estava perto de nascer, ou seja, de uma aurora. Estava muito próximo de começar a haver ali um novo de surgir, apesar de que a gente bem sabe que o dia começa a partir das 0 horas. Mas estava muito próximo de nascer. E das pessoas contemplarem isso com seus próprios olhos. E era interessante que quando nascia, quando o sol aparecia, quando a claridade começava a surgir, automaticamente a lâmpada se apagava. Mas ela se apagava porque o azeite acabava. Eu quero falar de azeite. Quero falar de lâmpada. Quero falar da sua vida, da minha. Pode ser que teu azeite esteja no fim. Pode ser que você chegou hoje aqui com azeite lá no finzinho. Você lembra daquela mulher? O profeta vira para ela e diz: o que você tem em casa? Primeiro ele é bastante rude. Ele vira para ela e diz assim: que te hei de fazer, mulher? Aí logo em seguida ele vira para ela e diz assim: o que você tem em casa? Aí ela vira, aquela viúva, com seus filhos
podendo ser levadas como pagamento aos credores, como escravos, ela vira e diz: tua serva não tem nada em casa senão uma botija com azeite. Em outras palavras, ela vira e diz assim: olha, tua serva não tem nada em casa senão uma botija com um pouco de azeite. Mas meu Senhor, é muito pouco. Eu quero falar com você que de repente está aí com a sua botija com um pouco de azeite. Quem te olha não te vê dessa maneira. Quem te olha não sabe dos conflitos que você passa. Quem te olha não consegue entender a dor que tu enfrenta. Por quê, pastor? Porque você está sorrindo. Ou na maioria das vezes você está sempre sorrindo. Então as pessoas não vão conseguir entender o que você está vivendo, o que você está passando. Mas eu vim aqui hoje falar que ter um pouco de azeite na botija é aprender a vencer o esgotamento. Isso é uma palavra apostólica para a sua vida. É você aprender a vencer o esgotamento. É aquela hora que você diz: eu não tenho mais forças, eu não sei o que vou fazer, eu não sei para onde correr. Mas a pergunta para você, ou melhor, a afirmação para a sua vida é que ainda tem azeite na tua botija. E se tem azeite na tua botija, você vai aprender a vencer o esgotamento. Não importa o que vão tentar dizer, ou as pessoas que vão te puxar para baixo. O que importa é que ainda tem azeite na tua botija. E se tem azeite na tua botija é o suficiente para manter a tua lamparina acesa. E na grande maioria das vezes, quando você olha para dentro de você, talvez você responda igual aquela mulher: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Às vezes se dá a impressão que no auge do teu esgotamento, esse momento você está dizendo: eu não suporto mais, não sei mais o que vou fazer. Repito, enfatizo. E nesse auge do teu esgotamento, que você está pronto, prestes a explodir, o Senhor te manda olhar para dentro de ti. E Ele te ensina que maior é o que está contigo. Então, no auge do esgotamento, no auge desse momento difícil que você está vivendo, você vai ter que aprender algumas coisas. Você vai precisar aprender a voltar a se apaixonar. E voltar a se apaixonar, irmãos, é você compreender que isso traz para ti força, vigor. Que o que está te fazendo olhar para dentro de si e de repente não ver solução, é porque por algum motivo, ou por vários motivos, você tem se mantido frio em meio ao calor do ambiente que Deus tem criado, não só nesse lugar, mas na sua casa, no seu trabalho. E você não está percebendo isso. Você não está percebendo isso. Voltar a se apaixonar, irmãos, é lembrar de quando você se converteu. Voltar a se apaixonar é lembrar de quando você levantou as suas mãos, você levantou suas mãos para o Senhor e fez um juramento, uma confissão, uma aliança. Voltar a se apaixonar é quando você compreende tudo isso.
É quando você reconhece de onde você saiu. Voltar a se apaixonar é quando Deus permite trazer à sua memória que não foi por força nem por violência. Eu vou completar 10 anos de ministério pastoral. Voltar a se apaixonar, irmãos, é estar mais louco pelo Senhor do que eu estava quando eu entendi que Deus me chamava. Voltar a se apaixonar é ler a palavra e dizer: Senhor, como pode, com o passar de tantos anos, o Senhor ainda fala comigo como o Senhor falou com aquele menino chamado Samuel. Voltar a se apaixonar é não permitir-se ser atacado pela unção, a visão, a audição do profeta velho. A Bíblia diz que fazia tempo que Deus não falava com Eli. Sabe por quê, irmãos? Ele perdeu a paixão. Ele deixou de se apaixonar. Quando você se apaixona, quando você vive isso intensamente, isso é maravilhoso. Só que Deus não quer simplesmente que você possa se apaixonar por Ele hoje e esquecer dele amanhã. O Senhor, Ele quer buscar dentro de você algumas coisas que foram perdidas, algumas essências que ficaram no meio do caminho da sua caminhada. Ele quer voltar a sentir o brilho nos seus olhos. Sabe quando os olhos começam a querer lacrimejar? Outrora tu era assim, o que houve contigo? Voltar a se apaixonar é lembrar de um louvor. Voltar a se apaixonar é quando você entende coisas tão simples. Quero te dar um exemplo. Eu estava falando com o pastor Eduardo aqui. Eu disse: pastor, qual o louvor que quando você ministra, quando você canta, ele que ministra muitas canções, mas quando você ministra, cara, parece que teu coração vai junto, tua alma vai junto. Então Deus quer que você volte a se apaixonar por Ele. Seus olhos precisam voltar a lacrimejar. Seu semblante precisa mudar. No meio da notícia ruim, no meio dos problemas que tentam te cercar, te assolar, o Senhor quer que você volte a se apaixonar por Ele. Ele quer que você vença esse esgotamento. Sabe, irmãos, nós estamos caminhando aqui nesse ministério para um ministério que ama o louvor, mas está preso à palavra, porque o louvor prepara os corações, fala conosco, mas a palavra me edifica, a palavra muda a minha história. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há um meio termo. Eu conheço Cristo e ainda não me considero liberto. Tem alguma coisa errada, porque Cristo, ao conhecê-lo, Ele entra, primeiro Ele limpa, para depois fazer habitação em nós, irmãos. Então hoje o Espírito Santo está falando sobre isso, voltar a se apaixonar. E aí eu perguntei ao pastor Eduardo qual seria uma canção que, se ele pudesse cantar, se ele pudesse oferecer, se ele pudesse dizer, qual seria uma canção que ele pudesse dizer assim: quando eu canto essa canção, minha alma vai junto. Pode ser alguma coisa mais atual, não sei, pode ser alguma coisa mais antiga, não necessariamente, mas eu quero
mostrar para você que você precisa voltar a se apaixonar. Estar contigo, contar segredos, estar a sós, é o que meu coração deseja, Senhor meu Deus. Pois em tua presença, aos teus pés prostrado, te sinto todo meu. Recebe, Deus. Recebe minha vida, ó Deus. Me deixe mergulhar em teu coração. Só meus pés. Só os meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar. Não vou me contentar, não vou. Em meio a essa adoração, eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar. Eu ponho minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. Deus quer que você volte a se apaixonar. Uma terceira coisa que eu preciso dizer para você é que depois que você vence o esgotamento, depois que você volta a se apaixonar, você precisa também voltar para a sua posição. Olha que coisa linda, irmãos. Voltar para a sua posição. Sabe como nós estamos hoje? De pessoas que estão a pleno pique, estão de vento em polpa, estão indo, estão caminhando, mas daqui a pouco elas param, elas estagnam, elas recuam. E eu vim aqui para dizer que ainda há azeite na sua lamparina. E o Senhor está te preparando para te revelar algo. Você não entendeu, você vai entender. Você está achando que já viveu de tudo. Está cheio de gente assim dentro das igrejas, irmãos. Você imagina o pastor, 10 anos de pastor, estou tendo uma impressão que parece que Deus está se revelando para mim agora. Imagina isso, coisa. E um tempo, uma caminhada como cristão. Às vezes você está aí, está achando, está pensando, para de pensar, assuma a sua posição. Para de pensar, volta para a sua posição. Porque a obra não para, irmãos. Ela não para. Quando você para, a obra continua. Você quer ver como é que você fica completamente fora de órbita? Vou te dar um exemplo. Fica, e não estou te aconselhando a isso, pelo amor de Deus, mas quando você fica uma semana sem vir à igreja, quando chega no domingo seguinte, cara, parece que o louvor é diferente, o pastor Eduardo está com uma unção diferente, o Alex está, rapaz, a Iris, o Kaique, sabe, o Paulo, sabe, o Tiagão, eu não sei o que houve com eles, cara, parece que eu estou em outro lugar. Uma semana. Sabe o que é isso? É porque nós deixamos algumas coisas
E hoje Deus está dizendo para você: você precisa vencer o esgotamento, precisa voltar a se apaixonar, e precisa voltar para a sua posição. Por isso está frio. A tua posição é no meio do braseiro, cara. Por isso você está frio, porque você está fora dela. Por isso que você está vendo as coisas com outros olhos. Por quê? Porque você está fora dela. Um dia, já te contei isso aqui. Um dia, um trabalhador que eram meus amigos lá da Nova Vida. Aí eles passaram a frequentar aqui. Eu disse: eu vou convidá-los a serem obreiros aqui. Eles aceitaram. Aí começou a caminhada. Daqui a pouco ele: pastor, eu quero reclamar que os homens estão me deixando muito lá fora, no estacionamento. Jesus, pelo amor de Deus. A segunda reclamação, pastor, que eu quero fazer passou um período, né? Só os homens sabem aqui o que é ficar lá fora muito tempo no estacionamento. Irmãos, quando você está servindo a Deus até lá fora no estacionamento, sabe o que eu admiro? Sabe por quê? Porque eu fiz muito isso e tenho saudades disso. Quantas vezes eu ficava com guarda-chuva, aí eu ia para lá, eu ia para cá, sabe? E você se molha para não deixar a família ser molhada, se molhar, melhor dizendo. Você está entendendo? Diga amém. E você fica com uma gratidão: Senhor, porque é para ti, é para a tua obra. Isso é voltar a se apaixonar, irmãos. Isso é você entender para onde o Senhor quer te levar. E aí, o segundo questionamento deles, passou-se um período. Aí eu virei para os homens e disse: olha, sabe o irmão fulano de tal? Aí eles: sei, pastor. Ele é café com leite. Está cheio de gente café com leite na igreja, irmãos. Você sabe o que é ser café com leite? Não é uma brincadeira, não sabe? O café com leite é aquele, esse aí não pode pegar pesado não, tá? Esse aí não pode dar o rapa nas bolas de gude dele não, tá? Porque tudo ele chora. Esse aí, finge que ele ganha uma vez, vai. Quando eu brinco com a minha filha, as irmãs ontem, né? Nós ficamos até tarde lá brincando em casa. E elas estavam brincando ganharam ontem na festa aqueles palitos. Lembra do palito que você faz assim, aí tu não pode mexer? Aí pega palito. Aí eu tô vendo uma pra outra rindo, dizendo: pô, você rouba pra caramba, cara, teu palito se mexeu. Aí daqui a pouco a Ana Júlia vai lá e senta. Aí elas não quiseram deixar. Aí eu tô vendo a Deise: vem pra cá, filha, vem cá que mamãe vai brincar com você. Aí abriu aqueles palitos e a Deise está lá brincando com a Ana Júlia. Café com leite, irmãos. Está cheio de gente café com leite na presença de Deus. Você não pode pegar pesado, senão dói, que sai da igreja. Você não pode falar, você não pode expressar. O líder não pode nem dizer o que pensa. Ele tem que guardar para ele. Quer dizer, eu não sei que líder, né? Porque aqui o pastor fala, diga amém. Doa quem doer, diga amém. Porque é uma autoridade, Deus vai me cobrar ela um dia. Então, nós estamos acompanhando pessoas que a sua lamparina, o seu azeite está lá no fim. Então eu tenho 3 coisas para dizer para vocês. Se vai dar tempo, eu não sei. Mas eu tenho 3 coisas para liberar para a sua vida, amém? Diga amém. A primeira, você vai repetir comigo, é: mantenha-se de pé. Vai. Mais uma vez, com mais vigor: mantenha-se de pé. O interessante, irmãos, não é como você caiu, e sim como você se levantou. Guardou isso? Não é como você caiu, não importa. E sim como você se levantou. Então nós vamos aprender que o povo hebreu, eles não tinham aquele poder bélico. Eles
não tinham nem onde amolar as suas podadeiras. Tinha algumas coisas que tinham que ser importadas dos cananeus. Alguns carros tinha que mandar fazer. Algumas armas eles tinham que mandar fazer. Então eles não eram um povo que se acostumou com a guerra, se habituou com a guerra. E eles então contratavam pessoas, importavam determinados tipos de armas, pagavam caro por isso. E isso mostra pra gente que tudo estava dentro de um propósito. Então a primeira coisa que você vai entender é que Deus quer que você se mantenha de pé. Pastor, melhora isso para a gente entender. Salmo 20, guarda isso, versículos 7 e 8. Salmo 20, de número 20, versículo 7. E o versículo 7, ele vai dizer assim, olha: uns confiam, vamos lá, uns confiam e outros, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e nós porém nos... Esse texto aqui não diz, querido, mas o que o texto está querendo dizer é que nós também nos encurvamos, mas nós, diferente deles, nos levantamos. Você guardou isso aí? Guardou isso aí no seu coração? Nós também nos encurvamos, mas nós, vamos lá, nós levantamos. Então, e nos, o mais importante, e nos mantemos de pé. Vamos à revista corrigida, Mateus, versículo 7, do Salmo de número 20. Uns confiam em carros, revista corrigida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos, vamos lá, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Me ajuda, vai. Nosso Deus. Uns encurvam-se, mas nós estamos de pé. Você vai notar que o estar de pé ou permanecer de pé não muda, irmãos. E aí nós temos a King James. Vamos só para mais uma aí, na King James. O versículo 7 vai dizer: alguns confiam em, e outros em, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e, olha só, gente, nós porém, e ficamos. Agora deixa eu te fazer entender esse mistério. O inimigo muito mais poderoso do que o povo de Deus. Os seus carros, os seus cavalarianos, os seus homens, os seus escudos, eles eram muito mais poderosos. Muito mais. Coloca a versão na revista atualizada, Mateus. Eles eram muito mais poderosos. Mas sabe o que eles aprenderam? Primeiro, a confiar em Deus. Então eu vim aqui te dizer que se há azeite, olha para o pastor, não perde aqui o fio da meada. Se há azeite na sua lamparina, é porque Deus diz que ainda coisas maiores, revelações maiores, Ele irá fazer na sua vida. Então a quantidade de azeite não pode delinear o que o Senhor tem, vai e quer fazer na sua vida. Ou seja, pastor, melhora isso, o seu presente não consegue tentar chegar próximo do seu futuro em Cristo. Significa que hoje o seu momento é este, mas amanhã Deus tem para ti coisas maravilhosas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus vira para quem está próximo de você e diz: Deus pode mudar a tua história a qualquer momento.
estava em casa e eu estava me alegrando. Ontem foi aniversário da neta do neto da Lucy, e nós acompanhamos essa família, irmãos. Estivemos juntos durante muitos anos. E eu estava dizendo para Deus, eu fico alegre, porque Deus tem dado a essa família graça. Deus tem mostrado para eles que o Senhor muda as coisas, as circunstâncias. Às vezes os nossos entes queridos não dão nada por nós. Às vezes quando eles chegam, eles dizem, mas quem eles? Eles estão festejando, sim, eles. Sabe por quê? Porque foi Deus que colocou o vigor. Foi Deus que tem feito tantas coisas. É Deus, melhor, que tem feito tantas coisas. Foi Deus que deu a eles. Vocês estão entendendo, gente? Mas deixa eu te explicar. Vinha o inimigo. Então o inimigo vinha com numerosos. O seu exército era numeroso. E aí o salmista, ele aprendeu a salmodiar. Salmo é cântico, irmãos. Então você imagina um cântico como esse texto. Você imagina no meio da peleja, no meio da guerra, eles estarem cantando, porque uma coisa eu estar declarando aqui, irmãos, falando, outra coisa eles estarem cantando, dizendo que uns confiam em carros. Qual deve ser a melodia, ou qual foi a melodia? Qual é a melodia da sua história, irmãos? Aonde você se inclui nessa história? Eles estavam cantando, dizendo que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. E eles vão dizer assim, no versículo seguinte, cantando, jubilando, eles vão dizer, eles se encurvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. Sabe, irmãos, a tua história anima a história de outras pessoas. Quando você aprende a glorificar, a salmodiar, quando você aprende a louvar no tempo da dificuldade, quando o inimigo está vindo na sua direção, você aprende com isso que o nosso Deus é um Deus que ouve a sua adoração, entra na sua posição de batalha. Você está entendendo? Diga amém. E determina tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Segundo ponto, primeiro ponto que eu falei para você é mantenha-se de pé. Segundo ponto que eu preciso deixar para você essa manhã é: ninguém pode mudar o que Deus diz a teu respeito. Vira para a pessoa do teu lado e diga: ninguém pode mudar o que Deus diz a teu respeito. Às vezes nós ficamos com medo, ficamos pensando, mas e aí, pastor, como é que vai ser? Deixa eu explicar para você algumas coisas. Não deixe que essa pessoa, e aí não estou falando do inimigo, diga amém. Não tem um momento da sua vida, já aconteceu com você? Eu brincava muito na oficina. Com os meninos. E eu dizia, rapaz, hoje está tão tenso, a coisa está tão difícil, está tão estreita. E aí um dos meus funcionários, muito bobo, ele dizia: Alexandre, posso fazer uma coisa? Eu dizia: pode. Aí ele pegava um saco plástico, falou: cara, eu tenho que fazer isso. Eu falei: cara, o que é que você quer fazer? Aí ele pegava um saco plástico, fechava a boca do saco plástico e gritava dentro do saco plástico, e dava um berro dentro do saco plástico. Aí ele fechava o saco plástico e dizia: agora eu já estou bem. E de vez em quando ele me pegava com isso. Sabe o que é, irmãos? Que às vezes o seu homem exterior quer gritar, o seu homem exterior quer explodir, o seu homem exterior quer falar mais alto. Mas entenda que você é suprido pelo homem interior. Que às vezes não vai gritar, só vai sussurrar: eu estou contigo. Filho meu, filha minha, eu estou contigo. Vai, eu não te abandonei. Aí o teu homem exterior quer gritar, mas Deus hoje está dizendo: pare para ouvir o seu homem interior. Vai, pare para ouvir o seu homem interior, que se renova dia após dia.
Mesmo que o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova. Deixa ele se renovar. Ouça o sussurro de Deus na tua vida. Ouça Deus sussurrar contigo. Ouça Deus falar com você. A pior coisa é o azeite estar acabando e o dia está prestes a amanhecer. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: a pior coisa é o azeite estar acabando e o dia já está prestes a amanhecer. Na verdade, isso é a pior coisa quando seus olhos são humanos, quando o seu ouvido são ouvidos humanos. Mas hoje Deus está te dando visão espiritual, diga amém. Uma audição espiritual, diga amém. Então não é a pior coisa. Diga assim: espere, porque quando o azeite está chegando ao fim, é o momento das maiores revelações de Deus sobre a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Algumas pessoas gostam, né? Se essa mensagem fosse aqui dada por alguém, um ser pentecostal que pulasse e girasse, você ia estar aí batendo palma, falando em línguas estranhas. Você ia estar aí, mas sabe por quê? Porque você às vezes é movido pela emoção. E quando tu é movido pela emoção, qualquer coisa te contagia. Mas eu vim aqui te ministrar uma palavra, palavra que muda, palavra que acrescenta e não causa dores, palavra que tem um poder de mostrar para você que está me ouvindo aqui, você que está me assistindo em casa, você que vai ver essa mensagem no decorrer dos dias, dos anos, que esta palavra, ela é verdadeira. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, saiba que Deus agora está falando com você. Com você, está dizendo para você que se o azeite está no fim, não se preocupe, porque foi com Samuel da mesma maneira. O azeite estava chegando ao fim, a lâmpada estava quase se apagando, e Deus então, antes que a lâmpada se apagasse, resolveu se manifestar para ele. E Deus está se manifestando na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma outra coisa. Existem pessoas às vezes dizendo: eu não estou aguentando mais. E Deus hoje vem com uma resposta para você. Não tem momentos na nossa vida que a gente vira e diz: eu não estou aguentando mais. Isso não é lindo, irmãos? Aí Deus tem uma resposta para você, e está dizendo que o seu processo está só no início. Só no início. Outra coisa que Deus me deu aqui, eu preciso compartilhar contigo ainda no segundo item. Ninguém pode mudar o que Deus diz a teu respeito. O milagre, repita comigo: o milagre só acontece. Vamos melhorar: o milagre só acontecerá quando as vasilhas estiverem vazias e só restar um pouco de azeite na minha botija. Você acha que aquela mulher teria ido procurar Eliseu se ela ainda tivesse uma vasilha cheia? Duvido. Ela só foi procurar Eliseu porque ela só tinha um pouco de azeite na botija. Olha como é que é isso. Então Deus está dizendo que de repente você chegou nessa etapa, nesse estágio. Você está dizendo: pastor, só tem um pouquinho só. Eu nem sei o que vou fazer com isso. Mas Deus está dizendo: agora é tempo do milagre se concretizar na sua vida. Terceiro e último, eu falei 3 coisas que Deus tinha para a tua vida. A primeira é manter-se de pé. A segunda é: ninguém pode mudar o que Deus diz a teu respeito. E a terceira e última: Deus tem uma proteção especial para você. Como assim, pastor? Você lembra do Salmo de número 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, Deus sempre tem uma proteção especial para você.
Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua casa, diga amém. Sobre a sua família, diga amém. Sobre seus negócios, diga amém. Sobre seus projetos, diga amém. Mas quero te deixar um versículo para a gente poder encerrar. Eu quero poder te dar Êxodo 23, versículo 20. Se você puder, guarda aí. Se puder, marca na sua Bíblia. Amém, irmãos? Normalmente minha Bíblia é toda marcada. Se pode ou não pode, eu não sei. Eu sei que eu marco a minha Bíblia. Tem sempre uma setinha, porque Deus sempre fala comigo depois. Se você puder anotar, anote. Êxodo 23, versículo 20. Deus tem uma proteção especial para você. E nesse versículo, o texto vai dizer: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guardes pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Quando você está debaixo de um propósito, quando você decide viver isso, quando você assume isso, quando você reconhece o Senhor, quando você não é mais destes que ouviam somente, mas agora os seus olhos têm visto o Senhor. Eu encerro dizendo para você que Deus, Ele vai enviar um anjo para ir adiante de você. Diga amém se você crê. Um anjo adiante de você, diga amém se você crê. Só que o anjo tem uma finalidade. E a finalidade do anjo é te guardar pelo caminho. Então tem um anjo te guardando pelo caminho, diga amém. E uma outra coisa que o anjo tem como finalidade é te guiar ao lugar que Deus tem preparado para você. Então existe um lugar preparado por Deus para você. E a função do anjo é dizer assim: Alexandre, vem por aqui, vem filho, vem, vem. Agora vira aqui, vira, vai para lá, vem para cá, mas não me perca de vista. Então Deus sempre tem um cuidado especial com você. Por quê? Porque você nasceu no coração dele. E através da sua vida tem uma obra nessa terra que precisa ser desenvolvida. Então o Senhor vai ter um cuidado especial por ti. Você está entendendo? Diga amém. Você não precisa, sabe? Tem gente que acha, não, deixa eu falo aqui que nesse ministério, uma das coisas que Deus me ensinou no início dele era lançar a bengala fora. Lançar a bengala fora era entender de que outrora eu precisava de bengalas. Essas bengalas tinham nomes. Eram pessoas, não que eu não precise de alguém que ore por mim, nem nada disso, mas todas as vezes que eu queria alguma resposta de Deus, eu tinha que ir no irmão, na irmã, eu tinha que ir em alguém dizer assim: ore por mim, por favor, interceda, porque eu estou fraco, interceda porque eu perdi meu emprego, interceda porque aí as pessoas com muito amor, muito carinho iam lá, dobravam os seus joelhos e oravam, e Deus respondia, até um dia que Deus ministrou ao meu coração dizendo: acaso não sou eu também o seu Deus? Acaso se você também não dobrar o teu joelho e não orar, eu não falarei contigo? Então existem pessoas que precisam lançar as suas bengalas fora. Existem pessoas que vão precisar aprender definitivamente que quando você ora, Deus te ouve. Pastor, mas eu não sei orar direito. Mas Deus se entende e Ele responde a sua oração. Pastor, então eu não vou pedir mais oração. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não dependa. Saiba que no momento da sua aflição é o auge. E às vezes você vai tentar falar com alguém e não vai conseguir. E Deus hoje está dizendo: eu ouço. Para de se queixar com as pessoas. Para de se queixar com os outros. As pessoas param diante de você. Você para, você se queixa, você reclama, você murmura. E Deus olhando do alto dizendo assim: ela ainda não está
está pronta para viver o que eu tenho para ela. Ele ainda não está pronto para viver o que eu tenho para ele. Saiba, irmãos, saiba que está próximo do nascer de um novo dia, e Deus quer falar contigo antes disso. Antes que a lâmpada de Deus se apague, o Senhor quer poder te chamar pelo teu nome e te revelar coisas maravilhosas. Se você entendeu, que você possa oferecer para Deus o melhor das suas palmas. Melhora, dá glória a Deus aí no teu lugar. Diga aleluia. É essa palavra que muda. É essa palavra que muda. É a palavra de Deus. Não é as palavras do homem, é a palavra de Deus. Bate palma, vai, bate palma. Isso, glorifica o Senhor. Glorifica, porque Deus está renovando o teu vigor. Deus está renovando as suas forças.